Cadastro de metas de venda. Qual que é a ideia? É você, obviamente, atribuir o cadastro das metas para cada dia de vendas que a sua loja vai operar. O cadastro é feito por loja, né, para que você tenha essa granularidade para quem tem mais de uma loja. E ela sempre pode ser feita num período de 30 dias, quer dizer, um mês, né? Então você pode fazer para períodos menores, ou seja, eu posso selecionar um período de 5 dias ou de 10 dias, caso eu queira fazer uma alteração pontual lá, mas sempre dentro do mesmo mês. Então eu não posso criar meta dos meses de março e abril ao mesmo tempo. Então eu faço por mês. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar o recurso na central de movimentação, ele é acessado através do menu Cadastros, Metas de Venda. É bem simples o cadastro, são 3 passos praticamente, são 4 no final, mas uma é só revisão. Eu seleciono a loja, vou pegar uma loja qualquer aqui, seleciono o período, vou selecionar um mês aqui qualquer também, não faz diferença, vou pegar aqui do dia 1 de 2026. Aí ele já seleciona por padrão o final do período aqui, 30 do 4. Eu poderia mudar se eu quisesse diminuir o período. Eu clico em gerar os dias, para ele gerar o calendário para mim, e ele vai selecionar os dias em que em que a loja em questão, no caso a loja de Campo Grande aqui, vai operar, vai estar aberta. Se eu não trabalho nos domingos, por exemplo, eu poderia desmarcar os domingos. Ou, se eu quiser desmarcar todo de uma vez, tem um botão aqui, remover domingos, caso essa loja não opere no domingo. Além disso, se tiver algum feriado durante o mês e eu quiser remover também, eu já tiro o feriado daqui. Ficam aqui só os dias em que a loja vai operar. Feito isso, eu avanço e aí eu tenho que colocar a distribuição entre as metas. A segunda etapa, então, é definir o valor da meta para esses dias, ou os dias anteriores que eu já tinha selecionado, ou seja, o dia que a loja vai operar já são mostrados aqui. E aí eu tenho várias opções de preenchimento. Eu poderia fazer o preenchimento manual, que não faz muito sentido, mas eu poderia botar aqui o preenchimento por dia, R$ 2.000 nesse dia, R$ 3.000 nesse dia e assim por diante. Eu posso, mais inteligente do que isso, seria eu dividir o faturamento, colocar qual é o faturamento desejado no mês. Vamos supor que eu queira faturar 200 mil, a minha meta seja 200 mil, por exemplo. E aí eu posso distribuir os valores entre os dias. Por padrão, ele vai distribuir igualmente os valores, mas você pode fazer uma distribuição levando em consideração o perfil dos dias do seu faturamento durante a semana. Então, no caso aqui, todos estão com 100, ou seja, ele vai distribuir igualmente. Por isso que ele colocou aqui 8.000 em cada dia, distribuiu igualmente. Mas se eu colocar, por exemplo, suponha que sei lá, na segunda-feira eu trabalho na metade do tempo só. Eu posso colocar aqui 50, esse é um número relativo, tá? Então, na verdade, 100 seria o máximo, 50 significa que a segunda-feira vende metade do que no domingo. E aí, se eu distribuir os valores novamente agora, considerando essa distribuição, você vai perceber que na segunda-feira eu vou ter um valor menor, que vai ser metade do valor dos demais dias. Então, eu posso colocar aqui a distribuição relativa que eu quiser, lembrando que essa distribuição é uma distribuição relativa, ela não tem que somar 100%. Então, se sábado é o meu melhor dia, eu posso colocar 100. Sexta-feira eu posso colocar que é 90% do sábado. Quinta-feira é 85%. Quarta-feira é 100 também, ou 98%. Enfim, eu posso colocar a distribuição que eu quiser aqui e mando redistribuir os dias, ele vai levar em conta essa proporção. E, caso eu queira usar o histórico anterior para entender qual é a minha distribuição, existe um botão aqui que consulta o histórico dos últimos 60 dias e monta essa distribuição automaticamente para você. Então, se eu clicar aqui no consultar histórico de vendas, ele vai mostrar que, olha, a distribuição de vendas nesse caso é a sexta-feira é o melhor dia com 100, sábado 97%, quinta 83%, quarta 80%, terça 80%, segunda 75% e o domingo não trabalha 0%. Então eu posso usar essa sugestão aqui para poder preencher esses números. De que forma? Aplico essa distribuição, ele vai colocar agora que foi aplicado esses percentuais que são derivados do meu histórico, mas eu ainda posso colocar algum ajuste. Então eu posso, por exemplo, colocar terça, quarta e quinta com 80, não é obrigatório que eu aplique ela literalmente. Depois eu posso distribuir de novo e ele vai distribuir dentro desse percentual.
e vai mostrar aqui, olha, deu aqui 200 mil reais, deu 4 centavos aqui de arredondamento, mas deu os 200 mil reais que eu pretendia. Próxima etapa, definir as minhas metas, com isso eu já defini as minhas metas, tem a próxima etapa, onde eu posso, se desejar, aplicar uma supermeta, criar uma supermeta também, que seria uma meta adicional. Como é que seria isso? Eu posso também colocar individualmente os números aqui, ou eu posso aplicar um percentual sobre o valor da meta. Que percentual é esse? Está sugerido aqui 10%, mas eu posso colocar 20%, seria a minha supermeta. Aplico. Aí, para cada dia que foi calculado anteriormente a meta, ele vai calcular a supermeta. Simples, tão simples quanto isso. Se quiser fazer algum ajuste, eu sempre posso fazer algum ajuste manual aqui. É claro que se eu mudar um valor aqui, ele vai mudar o meu total. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 mil aqui, o meu valor vai estar um pouquinho diferente do que estava antes. Não vai ser mais 240 mil, vai estar 236. Se eu simplesmente aplicar o percentual de novo, então eu tenho 200 mil de meta, 20% de 200 mil vai dar 40 mil, a minha super meta é 240 mil. Avanço para a etapa de revisão. Ele mostra aqui como é que ficou, o que que você vai gravar quando você clicar no botão salvar dados. Ele vai mostrar as datas da primeira quinzena, a meta e a supermeta da primeira quinzena, a meta e a supermeta da segunda quinzena, e o gráfico diário de como é que estão as metas segundo essa distribuição que a gente fez. Terminou, confirmei, é isso que eu quero. Se eu precisar mudar alguma coisa, posso voltar tranquilamente e refazer qualquer passo, ou posso salvar as metas. Cliquei no salvar as metas, pronto, processo concluído, minhas metas estão definidas.